Quais são as etapas principais de uma venda? Para mim, existem 4 etapas que são indispensáveis e que são os pontos mais sensíveis quando a gente vai embarcar numa jornada comercial. A primeira etapa é a etapa da prospecção, ou seja, da busca ativa por novos clientes. Eu sempre falo, prospecção, para mim, se resume em uma sigla que é SUMPC. O que é isso, Pedro? É a soma de um monte de pequenas coisas. A soma de um monte de pequenas iniciativas que no final do dia nos trazem um resultado satisfatório em termos de prospecção. Mas claro que eu não vou entrar aqui no detalhe de cada uma dessas iniciativas. Eu quero falar sobre as 4 etapas principais de uma venda, em que a primeira é a prospecção, é a busca ativa por novos clientes. Pode ser ligação fria, que é quando a gente levanta o telefone e liga para uma empresa sem que essa empresa ou esse nosso contato esteja aguardando a nossa ligação. Isso é uma ligação fria. Outra coisa que a gente pode fazer como iniciativa de prospecção, quando a gente divulga os nossos bastidores de gravações, o que a gente está fazendo e principalmente o porquê que a gente está fazendo, não como a gente está fazendo, não com qual equipamento que a gente está gravando, mas por quê? Qual foi o motivo real do cliente ter nos acionado para resolver aquele problema que ele tem lá na empresa dele através da produção de vídeo? É muito importante a gente dar luz para isso, a gente mostrar isso nos nossos bastidores, porque certamente essa dor do cliente é comum a outros tantos clientes. E aí esses clientes vão ver e vão dizer, poxa vida, o Pedro ou você resolve esse tipo de problema, deixa eu entrar em contato com ele. Isso também é uma ação de prospecção. Quando a gente está gerando conteúdo sobre o que a gente faz ou por que a gente está fazendo determinada produção audiovisual, a gente está sim chamando a atenção do nosso cliente e a gente está prospectando o cliente. Existem outras iniciativas também. Eu trouxe algumas que são, dá para se dizer, as principais. Mas olha só, tráfego pago também, né? Enfim, mas prospecção é a primeira etapa da venda, ou seja, a necessidade de busca ativa por clientes. Qual que é a segunda etapa principal, no meu entendimento, de uma jornada comercial, de uma venda? Eu gosto muito de ter a minha jornada comercial, ela começa com a prospecção e depois ela passa pela primeira reunião. E é a primeira reunião mesmo, porque eu procuro sempre canalizar para pelo menos 2 reuniões. Porque isso vai aumentar a conexão que eu vou ter com o meu cliente. Mas o que eu faço nessa primeira reunião? A primeira reunião é para a gente fazer um diagnóstico da dor do cliente. Qual é o formato de vídeo que o meu cliente está precisando? Ele me acionou para ir até a empresa dele, ou eu prospectei esse cliente e aí consegui a abertura para fazer uma reunião lá na empresa dele, e aí eu preciso entender qual é o formato de vídeo, qual a dor que ele tem que eu vou atender através da minha produção audiovisual. E aí eu vou direcionar. Ah, é um vídeo institucional? Beleza, vai por esse caminho aqui. Ah, é um programa estruturado de geração de conteúdo corporativo em vídeo? Vamos por esse caminho aqui. Ah, não, ele precisa demonstrar um software em motion, em animação gráfica. Então seguimos por aqui. Ah, não, aqui eu preciso de uma produção de vídeo com inteligência artificial. Então, nessa primeira reunião eu vou fazer um diagnóstico da dor. E aí é muito importante eu fazer as perguntas certas para o meu cliente também. E eu já indiquei aqui, se você procurar no canal, ou vou deixar aqui nas sugestões de próximos vídeos, que é um vídeo que eu gravei, uma aula que eu gravei sobre o livro Spin Selling, que é uma metodologia para a gente saber o que perguntar, como fazer as perguntas adequadas para o nosso cliente. Pergunta de situação, de problema, de implicação e de necessidade. Se eu conduzir a reunião fazendo essas perguntas estratégicas para o meu cliente, eu vou sair ali no final da reunião sabendo exatamente qual é o formato de vídeo ou qual a necessidade do cliente que eu vou atender através da minha produção audiovisual. Então, beleza. Fiz a prospecção, fui para a primeira reunião para fazer diagnóstico. Na segunda reunião, eu vou apresentar uma proposta para aquela dor que eu levantei na primeira reunião. Então eu falo para o cliente, olha, hoje eu vim aqui para fazer um diagnóstico, né? Para entender qual é o seu problema que eu vou atender através da minha produção audiovisual. A gente pode marcar para quinta-feira da próxima semana para eu voltar aqui e te apresentar uma proposta, um orçamento? Pode ser? Não, Pedro, eu prefiro que você só me mande o material. Poxa, mas eu falo isso para o cliente, mas é muito mais proveitoso se a gente conseguir conversar pessoalmente e eu vou tomar 15 minutos da sua agenda, não mais do que isso, é muito rápido. Eu só faço questão, é a minha metodologia, eu faço questão de vir aqui para apresentar o material para você. Geralmente ele dá abertura para isso, tá? Geralmente ele dá abertura. Aí nessa segunda reunião, é a reunião
reunião em que eu vou apresentar a proposta, o valor, o preço para o meu cliente. E não leva só uma, tá? Geralmente, leve 3 propostas. Faz uma esteira de produtos. Produto de entrada, produto intermediário e produto principal. É muito importante que seja conduzido dessa maneira. Aí, apresentou para ele, você vai entender se você vai conseguir sair dessa reunião com o negócio fechado ou se ele vai vir com alguma objeção. Ele vai dizer, poxa, legal, obrigado, mas eu preciso conversar com meu sócio. Eu preciso conversar com a minha esposa. Eu preciso conversar com o restante do time. Ficou um pouco fora do meu orçamento. Tem que entender, naquele momento ali, qual é ou quais são as objeções que ele vai trazer. E geralmente elas vêm, tá? Geralmente elas vêm. Então, analisa quais são as objeções para você poder ou neutralizar, o que é melhor, ou contornar cada uma delas. Então, vamos lá, de novo, recapitulando, tá? Primeira etapa de uma venda é a prospecção. É a busca ativa por clientes. Ah, Pedro, mas o cliente vem até mim muitas vezes. Ok, até determinado ponto é isso que vai acontecer. Mas quando você for crescendo no seu negócio, vai chegar no momento que você vai ter que ir para o mercado para procurar cliente, captar cliente de maneira ativa. Então, prospecção, reunião de diagnóstico, a primeira reunião. A segunda reunião é a reunião de apresentação da proposta. E a quarta etapa de uma venda, de um processo comercial, é o acompanhamento, é o follow-up, tecnicamente chamado de follow-up, que nada mais é do que você dar o acompanhamento para aquela proposta, para aquele orçamento que você mandou para o cliente. E isso tem que ser feito de maneira não óbvia. Eu tenho conversado muito com os meus alunos do meu programa de acompanhamento, Efeito Previsível, é uma mentoria, é um programa em que eu acompanho profissionais do audiovisual de diferentes partes do Brasil que querem potencializar a sua atuação comercial. Prospecção, relacionamento com o cliente, estruturação de propostas e por aí vai. Então eu falo muito para o meu time lá, ó, não seja óbvio no momento de fazer o follow-up. Não seja óbvio. Procure um outro caminho para você aumentar a conexão com o cliente. Mas Pedro, como é que eu faço isso? O que eu vou te indicar nesse momento, eu vou te orientar, é que você venha para o meu intensivo comercial. O que é esse intensivo? É um intensivo, realmente, uma aula prática, 2 horinhas de duração no máximo para você consumir todo o material, tá? Todo ele, e já botar em prática no seu negócio. Ele é focado em prospecção, exatamente com as mesmas estratégias que a gente usa aqui na Metamorfose Filmes para captar os nossos clientes. Então é um intensivo em prospecção e quebra de objeções, para a gente neutralizar ou contornar as principais objeções. E vamos combinar que ao longo desses últimos 18 anos eu já entendi quais são as principais objeções do mercado de produção de vídeo e eu já entendi também como a gente faz para neutralizar essas objeções e potencializar a possibilidade de fechamento de negócio, que no final do dia é isso que nos interessa, né? Então eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link para você se inscrever e acessar imediatamente o material gravado e você vai ter também dentro, como bônus, materiais de apoio, que é um documento com itens clicáveis para as principais inteligências artificiais que a gente usa aqui na Metamorfose Filmes para acelerar o nosso processo comercial. O que mais que eu botei lá? Botei um playbook também, um documento em que eu explico o passo a passo de cada uma das estratégias de prospecção que também são usadas no dia a dia aqui na Metamorfose Filmes. Então todo esse material está ali à disposição para você se inscrever, acessar imediatamente e usar. Fazer bom uso, porque eu fico muito feliz quando os meus alunos fazem bom uso das orientações, do conteúdo, das informações que eu repasso. E isso tudo está à tua disposição. Cara, o valor é que você não vai acreditar, viu? De verdade, de verdade. É para a gente realmente potencializar a nossa conexão. É para isso, tá? Esse material é para isso. Então vai aqui embaixo, clica no link e vem para o intensivo que eu quero te ver lá dentro para esclarecer suas dúvidas. Quero ler lá o seu comentário também na aula, porque eu fico muito feliz realmente com isso. A gente está criando uma comunidade muito, muito forte, potente, sadia, de profissionais que querem vender melhor, prospectar o mercado, quebrar objeções, que querem performar muito melhor comercialmente. Lembra das etapas principais que a gente abordou aqui das vendas? Lembra? Primeira, prospecção. Segunda, primeira reunião, reunião de diagnóstico. Terceira etapa, reunião de apresentação de proposta. E quarta etapa, acompanhamento do orçamento, ou seja, follow-up.
Bons negócios para você. Escreve aqui embaixo se você gostou do material, se as informações têm sido úteis para você, se o meu conteúdo tem gerado valor para você. Eu fico muito feliz quando eu tenho esse feedback da galera que circula aqui pelo canal. Falando em canal, se inscreva no canal e deixa o like aqui no vídeo também. E logo logo a gente se encontra de novo. Bons negócios aí para você.